Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi o que nós refletimos na semana passada. Para você que está nos ouvindo agora, né, e não acompanhou o programa da semana passada, o nosso tema na semana passada e também hoje é o creio, a profissão de fé do católico, e nós começamos essa reflexão falando dessa questão de crer e dessa primeira parte do creio e tal, uma reflexão bem bonita, bem legal, inclusive está lá no nosso programa da semana passada para você acompanhar. E hoje nós seguimos aqui essa reflexão, contando também, claro, com a participação dos nossos amigos que estão aqui, a Gil, a Val, Natan. Fiquem à vontade também para partilhar conosco. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Fernando, Jesus Cristo, Emaús, naquela passagem bonita, né? Retrata muito dessa visão que o povo judeu e muita gente por lá até hoje tem, e muita gente por aqui também tem, de que Jesus foi um homem bom, existiu e tudo, mas um profeta, né? Talvez um cara iluminado, mas o Filho de Deus não morreria daquela maneira, pelo menos para quem parou ali na morte. Isso era o olhar dos discípulos de Emaús, e Jesus ali com eles foi então e teve que dar uma catequese, né? Pablo e Fernando. Assim? Isso mesmo, Paulinho. Essa parte da profissão de fé, a segunda parte que nós estamos estudando, professa isso, que nós cremos em Jesus Cristo, que ele é o único Filho enviado por Deus para a salvação do mundo. Que ele não é apenas mais um profeta que veio vagar pelo mundo, como sem diminuir outros, sem diminuir, né? Mas nós cremos que ele é o Messias, que ele é o Salvador enviado por Deus. É isso que nós cremos, né? Que ele não foi mais um crucificado, porque crucificado vários e vários foram, né? Mas ele veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Porque centenas e centenas e centenas de anos antes já vinham anunciando a vinda desse Salvador, que aconteceria exatamente da forma que aconteceu, e aconteceu exatamente com as pessoas que eles disseram que ia acontecer, né? Então, infelizmente, tem gente que acredita que tudo isso não passou de uma grande coincidência, mas não. O fato é que ele realmente é o anunciado no Antigo Testamento e que é o Filho enviado por Deus que veio para a salvação do mundo. É isso que nós cremos. Quando eu estava dando uma estudada para esse programa, a gente bate numa questão que não é de agora, né? Porque para nós cristãos, não só católicos, mas os cristãos, todos os cristãos, Jesus Cristo é Deus, né? Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vive num tempo em que as pessoas até admiram Jesus, até admiram a pessoa de Jesus, né? O homem Jesus, né? Fraterno e que difundiu a misericórdia, o amor e tal. Mas eu já vi em filmes, livros, essas pessoas que palpitam sobre isso e às vezes comparam, né? Você vê o tamanho da ignorância. Comparam Jesus com São Francisco. Como se São Francisco fosse um novo Cristo, assim, uma pessoa também caridosa e tal. Então, qual é a diferença entre Jesus, São Francisco, já que é um santo, um ícone da nossa fé católica, mas eu vou além ainda. Qual a diferença entre Jesus e Gandhi? Com todo respeito, né? Quem tem o hinduísmo, não sei se ao certo como religião, entre Jesus e Buda, por exemplo, também com todo respeito a essa religião. Jesus é Deus para nós. Jesus não foi só um homem sábio, não foi só um homem santo. Um homem santo, magnífico. Ele é Deus, gente. O santo dos santos, né? Ele é o Filho de Deus e Deus também. Então, a gente tem que partir daí. A gente tem Jesus também como Salvador, Redentor, o único caminho de salvação. Enfim, a gente precisa entender isso. E aí começa toda a nossa fé. O senhorio de Jesus, né? A gente se entrega para ele como Deus mesmo, porque é assim que a gente crê e foi assim que ele se manifestou como Deus. E o próprio nome dele já diz, né? Jesus,
que vem do hebraico, Deus salva, Cristo, o Messias, o ungido, né? E foi o nome anunciado pelo anjo, né, aos pastores. Esse é o nome que veio do próprio... É mais uma prova, né? Porque assim, nós temos que partir do princípio do quê? De que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Que os evangelhos são verdadeiramente reais, não tem nada forjado ali. Então, assim, se você acredita em Deus ou não, se você acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus ou não, mas você acredita que a Bíblia é um livro que realmente tudo que está escrito ali é verdade, uma hora ou outra não tem para onde correr, né? Olha, tá ali, todas as profecias estão ali de que ele viria, e ele mesmo dizendo, a própria profissão de fé de Pedro, né? Quando ele pergunta, quem diz por aí que eu sou? E os outros dizem, diz que é um profeta e tal. E você, quem diz? Daí Pedro fala, tu és o Filho de Deus, né? No nascimento, e ele acolhe isso. No nascimento de Jesus, tudo que aconteceu ali, não é que comprovava, mas legitimava exatamente aquele momento como o momento em que o Verbo se encarna, né? Em que o Filho de Deus, a estrela, o anjo, a profecia e os reis magos. Me chama a atenção na explicação do presépio, e a gente que está com uma campanha aqui na Rádio Confidência resgatando isso, celebrar o melhor do Natal, né? Que as famílias abram as suas casas novamente para o presépio, né? Celebrem o melhor do Natal e valorizem, né, aquilo que é o centro, né, a centralidade do Natal. Os Reis Magos é algo que vale a pena a gente citar neste aspecto. Belchior, Gaspar e Baltazar. Tá lá no portal da Canção Nova. A gente estuda muito por lá, aliás, é muito riquíssimo, é rico demais o site da Canção Nova naquele portal, naquela aba de formação. Para você que nos acompanha, tá aí um ótimo caminho para catequese, né? Então diz o seguinte lá, o que significava os Reis Magos ali naquele momento? Eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representavam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Olha só. E São João Paulo II diz: a verdadeira ciência nos leva à fé, pois nos revela a grandeza da criação. Então, até o ceticismo da ciência, né, no momento do nascimento, Jesus não precisou nem ressuscitar, nada, provar com milagres. No nascimento, a ciência ali representada, tanto é que esses reis magos eram respeitados, tanto é que César, né, pede para que volte. Herodes, né? Quando vai lá, né? E depois vocês voltam aqui para me contar como foi, né? Porque ele queria saber, porque ele confiava naqueles reis, né? Então a presença deles ali, até pelo ceticismo da ciência, revela a presença e o nascimento de alguém que não era só mais um ser humano, de Deus, né? Os presentes que eles entregam também simbolizam isso. Então, diante de todas essas alegações e diante de todas essas situações, né, não há dúvida de que Jesus é verdadeiramente aquilo que o soldado precisou dizer lá na cruz. Esse era de fato, né, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Que a gente não precisa, né, chegar nesse momento, né? Esses daqui, os pastores, os reis, magos, já reconheceram no ato que Jesus era o Filho de Deus. É legal porque assim, é bem colocado, Paulinho, eu também já estava pensando nisso. Nós já estamos no clima do Natal, né? Já é dezembro, já estamos entrando no Advento, e já nos leva a esse tempo de preparação, que é o Advento, de espera, né? Para quê? Para o nascimento de quem? De um homem só? Não. Ele é o Filho de Deus, né? Então é um momento especialíssimo que a gente vive. Não é só um tempo bonito, final de ano, confraternização. Não é. Tanto que era uma festa pagã, né? Se nem todo mundo sabe, agora pode ficar sabendo. O Natal ainda não se sabia ao certo a data exata que Jesus tinha nascido, e se aproveitou de um momento, né, do solstício de verão na Europa, para
que é aquela parte que não sei se é de inverno ou de verão agora, em que o sol está mais evidente, e aí aproveitou essa data para se comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, né? Então, assim, a gente celebra, é uma festa para nós, é algo assim de extrema importância. Deus se encarnou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, não é só um tempo assim, né, bonzinho, não, é algo especial. Eu queria falar também, quando a gente fala sobre essa parte do credo, que é importante a gente reconhecer essa questão da divindade de Jesus. Por quê? Nós temos o nosso creio, que a gente reza na missa, e o credo niceno-constantinopolitano, né? Por que niceno-constantinopolitano? Foram 2 concílios que a igreja teve lá no começo, e que foram muito importantes para a história da fé da igreja: o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. E o Concílio de Nicéia combatia uma heresia, né? O que é o creio, assim, né? A gente vai falar toda hora isso. O creio é um resumo da nossa fé e o que a gente acredita. Por que teve a necessidade de se fazer o creio? Porque conforme a fé começou a caminhar, a vida da igreja começou a acontecer, começou a surgir um monte de heresia, erros, né, heréticos. As pessoas começaram, cada um fazia a sua interpretação, e opa, pera lá, vamos sentar, vamos ver o que realmente é revelação, é de Deus e não. Um dos primeiros e grandes erros foi o arianismo, uma heresia lá no século terceiro ou quarto, não lembro direito. Arianismo por causa de um sacerdote ário, né, que negava a divindade de Jesus. Ele entendia Jesus só como um homem, não como Deus. Então isso é muito antigo. Sim. É muito antigo, tá? Então, o credo niceno-constantinopolitano, então por que esse nome estranho? Por causa do Concílio de Nicéia, Niceno vem de Nicéia, e Constantinopolitano de Constantinopla, um outro concílio que teve para aparar esses erros da fé. Não, pera lá, vamos sentar aqui. Jesus Cristo é Deus. Então, o arianismo é uma heresia que negava a divindade de Jesus. E a igreja sentou em um concílio universal, válido para todo o mundo, em que afirmou, não, Jesus Cristo é Deus. E o creio niceno-constantinopolitano, nessa parte, é tão bonito. No nosso creio que a gente reza na missa, a gente reza, que nem o Paulinho disse, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Para ali. Depois vem a origem de Jesus e a morte de Jesus e tal. Mas o niceno-constantinopolitano, ele gasta várias frases. E eu vou, né, desculpa me esticar um pouco, mas é bonito. Depois da parte de Deus, ele vem para a parte do Filho. De Deus Pai, vem para a parte do Deus Filho, né? Tô lendo aqui o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Por que esse monte de frase? Para rebater essas heresias. Sim. Então, pra gente... Primeira coisa, não é de agora essa coisa assim, né? Que a gente fica rebaixando Jesus, né? Isso é antigo. E isso a igreja já enfrentou, e o creio é a prova disso. Jesus Cristo é Deus, né? Esse monte de frases, de assertivas, é pra gente entender isso. O creio, a gente até falou semana passada sobre isso, ele afirma aquilo que é e rebate com veemência aquilo que não é. Essa é a função do creio, né? E isso que o Pablo está dizendo. Tem muita gente que, algumas religiões, ou, né, algumas pessoas que defendem que Jesus, né, só se tornou Deus depois do seu batismo, né? Então tem uma série de questões, né, em que a nossa igreja começa, então, pelo creio, a nos orientar como entender e como, né, como refletir sobre isso, né? Porque a interpretação, ela é muito livre e nós temos que tomar cuidado. Seguindo, nós vamos então aqui, né, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo.